Muito boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam bem-vindos a mais uma noite de palestra e passe aqui no Obreiros do Bem. Boa noite também para o pessoal que acompanha a gente de casa, pelo Instagram, Facebook e pelo YouTube. Hoje, nessa noite do dia 23 de setembro, apoiando a campanha de prevenção ao suicídio, o tema da nossa palestra será Suicídio e Espiritismo. Mas, antes de iniciar, temos 2 recadinhos rapidinhos para o pessoal aqui. O primeiro deles é de que essa semana, no dia 27, nós teremos aqui na casa a palestra do Adeilson Salles. O tema será Ouvindo Deus na Tempestade. Vai ser uma palestra muito legal. Quem puder e quiser comparecer, as inscrições elas podem ser feitas através do QR Code que está ali no nosso muralzinho verde. No dia 27, então, às 20 horas. E o segundo recado é em relação à nossa mocidade. A mocidade aqui do Obreiros está fazendo uma campanha de venda de pizzas. O valor arrecadado através da venda das pizzas vai auxiliar na reforma da ONG Projetando o Futuro, que trabalha com muitas crianças aqui na nossa cidade, e também vai ser utilizado para a realização de um evento da mocidade no mês de novembro. Então, quem quiser participar, pode fazer a compra das pizzas. Também tem um cartaz com o QR Code ali no nosso mural, verdinho. Durante as palestras, a Gabi, levanta a mãozinha, Gabi, vai estar por aqui também. Quem quiser comprar presencial, pagar em dinheiro, pode falar com ela ou pode procurar a gente que a gente dá um jeito. Cada pizza vai estar custando R$ 25. São 3 sabores disponíveis diferentes. Temos de mussarela, de calabresa e de presunto e mussarela. Então, uma ótima oportunidade de comer bem e ajudar a mocidade aqui da casa. Bom, agora eu vou deixar nas mãos do Totti a tarefa de fazer a oração inicial e seguir com a nossa palestra. Então, queridos irmãos e irmãs, boa noite. Nós vamos passar agora, então, ao momento da nossa prece inicial. Convido a todos, nesse momento, a fechar os olhos, a deixarmos a nossa vida ali do lado de fora da casa espírita nesse instante, para que possamos nos concentrar exclusivamente na imagem de Jesus, pensando em Jesus aqui conosco nesse salão, com Ele, toda a equipe de trabalhadores do Obreiros do Bem, nossos anjos da guarda, nos abençoando, nos intuindo, protegendo, cuidando de nossas mentes, corações, para que possamos aproveitar bem os momentos da palestra, do passe reequilibrante, para que assim voltemos às nossas vidas fortalecidos e encorajados. Muito obrigado, Senhor, por todas essas bênçãos, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, nós temos hoje a tarefa de refletir um pouquinho sobre o entendimento espírita sobre o suicídio, dado que, como já foi antecipado aqui pela Larissa, né, estamos no mês de setembro, que é o mês de prevenção e combate ao suicídio. É um tema muito importante para as nossas vidas, nós sabemos disso, e a partir de agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura essencialmente espírita sobre o que é o suicídio, sua causa, seus efeitos, para que a gente possa receber da doutrina aquilo que ela se dispõe a nos dar desde meados do século XIX. Orientação e consolo. É esse o papel do Espiritismo na Terra. Bem, para iniciarmos as nossas reflexões, eu vou buscar lá na questão de número 943 do Livro dos Espíritos, a fala de Kardec. Ali o codificador vai perguntar aos espíritos superiores por que é, afinal de contas, que certas pessoas se veem diante de um certo desgosto pela vida. Que elas se veem mesmo enredadas, apoderadas desse desgosto, na linguagem de Kardec. E a resposta vai trazer para a gente 3 elementos que levam a pessoa a sentir esse certo
desgosto pela própria existência. O primeiro deles é a ociosidade. Aquela pessoa que está parada, inativa. A pessoa que não trabalha. Mas o trabalho aqui não apenas entendido no sentido profissional da palavra, como nós estamos acostumados, né? Quando a gente fala em trabalho, é muito comum pensarmos no aspecto profissional de nossas vidas. Não, para a doutrina espírita, trabalho tem uma outra definição. Trabalho é qualquer ocupação útil. Definida aqui mesmo no Livro dos Espíritos. Então a pessoa que tem uma ocupação útil na sua vida, ela reconhece aquela ocupação como útil e, por consequência, passa a se sentir uma pessoa útil. O segundo elemento da resposta é a falta de fé. A falta de fé é um elemento também muito sério nos dias de hoje. Tanto que não é raro nós olharmos para algumas pessoas que se veem diante de aflições sérias, inclusive, se veem cercadas por essas aflições e, como não tem nenhuma perspectiva de um futuro para além da vida corpórea e não tem também a solução imediata para a sua aflição, ela entra em desespero. E daí, muitas vezes, o suicídio. Então, ociosidade, falta de fé e saciedade é o terceiro elemento. E saciedade pode parecer um pouco estranho, né? Deixa eu ver como é que uma pessoa que está saciada, ela pode ter uma tendência a desgostar da própria vida. E claro que aqui saciedade não é aquela questão de estarmos não sentindo nem sono, nem sede, não é questão de bem-estar, não é isso. A saciedade aqui se refere muito mais àquela pessoa que vive a vida de um modo que ela não tem um projeto para ser executado, que ela não tem um objetivo, que ela não tem um desafio, que seja. E aí a gente percebe que o que permeia tudo isso são elementos espirituais que envolvem as circunstâncias terrenas. Notemos que o nosso planeta, Terra, nunca teve tanto recurso, materialmente falando, de comunicação, de transporte, de alimentação, de saúde. E ainda assim, nunca tivemos uma taxa tão alta de suicídios. Nós olhamos para esses quadros que acontecem aqui na Terra e costumamos atribuir a causa ou as causas do suicídio a algumas circunstâncias terrenas. E essa leitura é uma leitura que precisa ser refeita. A gente fala assim, soubemos de um certo caso de suicídio, foi por causa da depressão. Foi por causa do desespero causado por dívidas, por perda de bens materiais, por uma desilusão amorosa, ou então por um ente querido que desencarnou, retornou ao plano espiritual. Por uma doença grave do corpo, a pessoa cometeu o suicídio. Ou então ainda, por um fracasso. Muito comum hoje na nossa sociedade. O jovem fracassa no vestibular e pensa em suicídio. Ou ele está no ambiente universitário, está numa faculdade, é vítima de preconceito e pensa em suicídio. Não suporta a carga do curso, descobre que não gostava, mas existe uma pressão social para que ele permaneça ali, tenta o suicídio. Então nós atribuímos a essas circunstâncias da vida terrena a causa do suicídio, mas pensemos por um instante. Nem todo mundo que as vive comete o suicídio. Não é? As pessoas vivem essas circunstâncias e algumas se veem em desespero, em depressão. Outras não. E por que isso acontece? É claro, algumas pessoas são mais sensíveis a certos tipos de sofrimento do que outras, a certos tipos de dor do que outras. Uma coisa que pode acontecer na minha existência pode me desequilibrar completamente, mas pode não desequilibrar a maioria de vocês. E aí é que cabe a reflexão espiritual. Porque justamente nós vivemos em um planeta de provas e expiações que está repleto dessas situações para serem vividas por nós como desafios. São agradáveis? Longe disso. Não são agradáveis. Mas são processos educativos necessários ao espírito. E por que fraquejamos muitas vezes diante delas? Porque nos falta
a proatividade, nos falta a fé, nos falta o aceitar do desafio. Então vejam, é uma questão de espiritualidade. A causa do suicídio não são as circunstâncias terrenas, a causa é uma indisponibilidade espiritual. A causa é espiritual. É o espírito que não lida bem com a dor. E uma das coisas que a doutrina espírita nos orienta, e que é de vital valor para a nossa existência, é justamente essa reinterpretação da vida. Essa reinterpretação do papel da dor na nossa existência. Acho que seria senso comum se perguntássemos, ou perguntássemos não, até afirmássemos, a vida seria muito melhor sem a dor. Não é? Será que seria? Vamos analisar por um instante. Imagine uma pessoa que sente muito prazer na alimentação. Gosta de se alimentar e sente um prazer muito grande naquilo. Se o estômago não doesse, o sistema digestivo não reclamasse pelo excesso, quando é que aquela pessoa iria parar? Se não sentíssemos o desconforto do calor e do frio, quando que íamos nos proteger deles? O contrário, quando o corpo físico sente a necessidade do alimento, se ele não reclamasse, quando é que nós nos alimentaríamos? Eu sou capaz quase de apostar, mas eu não posso, de que muitas pessoas que estão presentes aqui hoje e ouvindo em casa, se não viveram hoje, viveram em outros momentos a situação de esquecer de se alimentar pelas tribulações do dia a dia. Sim ou não? O contrário também é verdadeiro. A pessoa sente a dor, o desconforto do excesso de alimentação e, no entanto, ela cede ao prazer. Ela prefere continuar sentindo prazer, embora esteja destruindo o seu corpo físico. E aí nascem todos os vícios, causas de suicídio também, que a pessoa não consegue lidar com os vícios. Nessa sua busca incessante pelo prazer, a pessoa está saciada, a vida não está boa. Ela quer prazer. Percebem como que os desequilíbrios vão surgindo por causa de nossos hábitos, por causa de nosso mau controle, má administração, muitas vezes, da nossa existência. Em última instância, se o bebê não sentisse fome e não chorasse pela dor da fome, quando é que nós iríamos alimentá-lo? Se não tivéssemos a febre no corpo físico, avisando que um vírus o invadiu, quanto tempo permaneceríamos encarnados? Percebemos? A vida na Terra necessita da dor, necessita do desconforto para sua manutenção. A dor, ela é uma das instâncias, ela é uma das ocorrências necessárias, decorrências, né, necessárias da lei de causa e efeito. Ela é indispensável para a vida de um ser encarnado na Terra. E, por favor, não estamos fazendo elogio nem apologia à dor. Não é isso. Não é que a gente tem que sentir dor. Não. É só um entendimento da sua causa, da sua utilidade e da sua justiça. Porque a pessoa que não vê causa, não vê utilidade e não vê justiça na sua dor, realmente se desespera diante dela. E se não vê um termo, não vê um fim para esses momentos de dor, aí o desespero é certo. Para que eu vou ficar vivendo uma vida só de dor? Eu extermino a minha existência e a dor desaparece. Esse é o materialista. Pensamento que também para o qual temos que ter muito cuidado, porque ele também nos leva por essa via. Lógica, entre aspas. E aí o desapontamento, né? Desencarna e vê que não morreu. Com um agravante ainda. Uma causa também que nós temos, agravante para o suicídio, são as influências espirituais. E aí a pessoa pode até ser materialista, mas ela não acreditar nas influências dos espíritos não significa que os espíritos não irão influenciá-la. E por ser materialista, mais um agravante, está desprotegida diante dessa influência. Não leva em consideração que pode estar sendo vítima de uma influência espiritual. Então olha quanta coisa que está enredada ali, nessas questões da dor, nessas questões que a gente vive aqui na Terra e que precisam ser certamente reinterpretadas. E por enquanto a gente falou só no aspecto físico da dor. Mas sabem que o espírito também sente um certo tipo específico de dor que nós chamamos de dor moral.
A pessoa se alimentou demais, daqui a pouco ela pensa assim, nossa, para que eu comi tanto? Arrependimento é uma dor moral. A culpa é uma dor moral. O remorso é uma dor moral. Todas elas com causa justa. Todas elas nascem com fim educativo. Todas elas nascem com uma utilidade em nossas vidas. E quando nós mudamos a nossa leitura a respeito disso, a gente é capaz de superar. Eu faço menção agora a um austríaco famoso chamado Viktor Frankl. Não sei se vocês conhecem, Viktor Frankl é um psicanalista que escreve um livro chamado Em Busca de Sentido, um dos livros mais influentes do século XX. Viktor Frankl foi uma das vítimas dos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Esse homem, enquanto nos campos de concentração, desenvolve as bases da logoterapia. E traz, nessa sua obra, que eu acabei de citar, Em Busca de Sentido, O Homem em Busca de Sentido, ele traz lições valiosíssimas para a nossa existência. Ele diz que tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa. A última das liberdades humanas, que é escolher a atitude em qualquer conjunto de circunstâncias. Escolher seu próprio caminho. Ou seja, a pessoa pode estar num campo de concentração, sob aquela barbárie, mas o modo como ela vai agir lá dentro é de escolha dela. Isso ninguém pode tirar. O âmbito de liberdade do espírito está sempre preservado, seja num campo de concentração, numa desilusão amorosa, numa doença, numa falência financeira. O livre-arbítrio do espírito está sempre preservado. Ele escolhe como agir. Ele escolhe o que fazer. Ele escolhe ser moral ou não. Certa vez, em meio ao frio extremo e ao cansaço do trabalho forçado no campo de concentração, ele contemplou um pôr do sol e escreveu as seguintes palavras: a beleza da natureza, uma árvore, um pôr do sol. Isso poderia nos arrancar lágrimas de alegria. Mesmo ali, a vida tinha sentido. É o projeto de existência. É o objetivo mais à frente. É aquilo que eu projeto para mim mesmo. E dali, ele vai desenvolvendo técnicas de controle do seu emocional, de controle mental, para que pudesse cumprir a frase que ele vivia repetindo, que era de Nietzsche: quem tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Deu para entender? Não? Quem tem um porquê para viver, um motivo, uma causa pela qual vive, suporta qualquer como viver, qualquer modo de vida, qualquer adversidade. Porque tem um objetivo para a sua vida. Os princípios da liberdade espiritual, da escolha consciente da atitude, da visualização do futuro. Dentro do campo de concentração, ele se imaginava dando palestras para pessoas no futuro próximo. Imaginava-se em outros ambientes, em outros lugares, com seus momentos de recolhimento, de descanso. E foram essas atitudes que o fizeram suportar a passagem por um campo de concentração. Bem, meus amigos, tendo falado um pouquinho sobre a concepção de vida, cabe agora falarmos um pouquinho sobre a concepção que nós temos a respeito de nós mesmos. Porque vejam, à medida em que a gente vai apontando os problemas que podem levar uma pessoa ao suicídio, através do desespero, da incompreensão, a gente vai colocando também as terapias, né, os preventivos. No caso da leitura de vida, refazer a nossa leitura de vida. No caso de nós mesmos, a proposta é a mesma. A pessoa, quando ela chega próxima a pensar em suicídio, ela precisa lembrar, se formos espíritas inclusive, né, principalmente, precisa lembrar que essa é uma transgressão muito grave da lei divina. Muito grave. Que não é dado ao homem tirar a sua própria existência. E acho que a gente já começou a vislumbrar o motivo disso. É porque a existência terrena é dada para que nós possamos progredir, para que nos tornemos pessoas melhores e mais felizes. E aí, de repente, a gente quer sabotar essa nossa tarefa. Então é uma falta muito grave, por esse motivo.
Mas eu gostaria de abordar pelo menos mais um. Aqui na Terra, nós atribuímos valor, principalmente às coisas que são raras. Um dos critérios de atribuição de valor é a raridade daquele objeto. Um exemplo comum é o diamante. O diamante é valioso porque é raro. Não encontramos diamantes em lugares comuns. Se alguém encontrar um diamante, vai saber que tem algo valioso em suas mãos. Agora, imagine que essa pedra retirada da natureza é posta nas mãos de um joalheiro habilidoso. Ele então vai polir, vai lustrar, vai lapidar e vai transformar aquela pedra que já era rara e valiosa em uma obra de arte. E aí então seu valor aumenta. Pois muito bem. Eu quero usar o mesmo critério para a gente. Diziam os antigos, meus avós, meus pais, uma frase que era muito, que soava muito nos ouvidos e que era dirigida a certos tipos de pessoas, mas que eu gostaria de dirigir a todo mundo. Eles diziam assim: quando Deus fez fulano ou fulana, jogou a forma fora. Isso queria dizer que não tem outro igual. Não é? E eu gostaria que nós nos conscientizássemos agora, nesse momento, de que isso ocorre com cada um de nós. Quando Deus fez cada um de nós, Ele jogou a forma fora. Não tem dois espíritos iguais. Claro, não somos o diamante lapidado e brilhante como Jesus ainda. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Ainda assim, somos extremamente valiosos e preciosos para Deus. Extremamente. De modo que, se nenhum de nós é igual um ao outro, ninguém aqui na Terra poderá executar a minha missão do modo como eu executo. E nem a missão de cada um de vocês que me ouvem aqui do salão ou em casa. Mesmo como pedras imperfeitas, como diamantes imperfeitos, como espíritos em via de progresso, Deus nos dá uma missão de contribuição na obra divina, que só cada um de nós pode executar e mais ninguém. Não tem outro espírito igual a nós no universo. Esse é o grau de valor que cada um de nós tem para Deus. É por isso que o suicídio é uma pena grave. Uma transgressão grave da lei divina, não uma pena, perdão. Porque a gente tenta exterminar algo único. A gente tenta eliminar algo que foi criado para contribuir com a divindade em alto grau de escala. Jesus monitora 28 bilhões de espíritos na Terra. A nossa missão é chegar a isso. E até superior a isso. Então, meus amigos, esse é o momento de nos conscientizarmos do nosso valor pessoal e de destinarmos a nós mesmos amor sem limite. Amor sem limite. Eu cuido do meu corpo físico, eu cuido do meu espírito, eu cuido da minha mente, do meu emocional, no máximo que posso, e amo a mim mesmo sem limite, incondicionalmente, sem complexo de culpa e nem complexo de inferioridade. Não precisam ficar assustados, não. Não tem egoísmo nisso. Sabem por que não tem? Porque nós somos orientados por uma diretriz de Jesus, que nos diz o seguinte: ame Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração. Esse é o único amor que tem superior ao que nós sentimos por nós mesmos. Se tivermos amor por Deus mais do que a nós mesmos, nós orientamos as nossas vidas pelo amor supremo e pelas leis divinas. E aí, a segunda parte do ensinamento de Jesus, que torna esse amor por nós mesmos um amor saudável e não egoísta. Porque Jesus dirá assim: ama o teu próximo na medida que você ama a você mesmo. E aí é o amor que não é egoísta. Quanto mais amor eu tenho por mim, mais eu destino ao próximo.
Quanto mais eu estabeleço essa relação de amor entre mim e o próximo, mais eu agrado a Deus. E isso estabelece diretrizes seguras para a minha existência na Terra, a ponto de eu poder dizer que eu me amo e que sou feliz em me amar. Mesmo que eu seja imperfeito, por enquanto. Trabalhando, né, incansavelmente para a minha própria evolução e para a ajuda, para o progresso daqueles que estiverem ao meu lado. Deu para perceber por que é uma falta grave diante da lei divina, o suicídio? Porque ao mesmo tempo que nós abrimos mão dessa possibilidade, nós estamos tentando exterminar alguém raro desse jeito. Então, meus amigos, cuidar de si com muito carinho. Prestar muita atenção no próximo. O filho, a esposa, o esposo, os pais, que tinham uma certa personalidade, que de repente começaram a se entristecer, que estão se afastando, que ficam solitários, quietinhos num canto, não querem conversar. Muita atenção ao sofrimento dessas pessoas para que possamos nos aproximar, conversar, ser a pessoa que vai tratar de um dos aspectos, que também leva as pessoas a suicídio aqui na Terra. Solidão. Solidão. A nossa sociedade tão repleta de recursos de comunicação e muita gente se sentindo solitária. É uma pena, não temos abraço por WhatsApp. O olho no olho através de uma câmera está sujeito a certos pixels, a um certo grau de nitidez que não é fiel à nitidez do corpo humano. É preciso que nos aproximemos de novo. O espírito Joana de Ângeles, na sua obra O Homem Integral, nos elucida com uma frase espetacular como guia para a nossa existência. Ela nos diz que aquele que é solidário jamais está solitário. É maravilhoso, né? Nós encontramos nas outras pessoas o amparo que precisamos para a nossa existência. A autoconfiança, o autoamor, teve que nascer em nós de um peito que nos alimentou. Aqui na Terra, pelo menos, no que diz ao contexto terreno. Teve alguém que chegou para a gente e disse assim, olha, eu vou te ensinar a andar de bicicleta. Colocou aquelas rodinhas e um certo dia disse assim, agora eu vou tirar. Mas eu seguro. E teve um dia que disse assim, agora eu vou soltar, vai que você consegue. E a partir desse momento que a gente consegue, a gente nunca mais deixa de conseguir. Como diz o ditado popular, né? Quem aprende a andar de bicicleta, nunca esquece. Quem aprende a vencer dificuldades, nunca esquece. Quem aprende a progredir, jamais deixa de progredir. Quem aprende a desenvolver coragem moral, jamais a perde. Tem uma questão do Livro dos Espíritos, na qual Kardec pergunta se o anjo protetor nos ajuda apenas com questões morais ou com as demais questões de nossas vidas? E a resposta é, ele ajuda com todas. Todas as questões. Materiais, de relacionamento, o que a gente quiser. Mas a frase não para por aí, ela continua. E diz assim, eles se esforçam para que vivais a melhor vida possível. A melhor vida possível. E eles estão à distância de um pensamento de nós, de uma oração, de um pedido de socorro, de uma conversa amiga. Esse espírito superior a nós, que quer que nós vivamos o melhor possível, seja em qualquer circunstância. Porque eles exercitam a solidariedade. Eles sabem que só crescemos juntos. Eles sabem que precisamos uns dos outros e que é assim que se faz a lei divina aqui na Terra. Bom, meus amigos, nós conversamos um pouquinho sobre a visão de vida, a visão de nós mesmos, sobre nós mesmos, o nosso relacionamento com o próximo. Agora falta a gente abordar um pouquinho as consequências do suicídio. Acho que é muito importante da gente elucidar.
A maioria de nós que somos espíritas, pelo menos, no mínimo, já ouviu falar de uma obra chamada Memórias de um Suicida. Lembra? Uma obra muito famosa dentro da doutrina, um livro ímpar e de um valor enorme para a humanidade. Mas acontece que muitos colegas espíritas começaram a leitura do livro e o abandonaram. Porque as primeiras páginas do livro retratam um grupo de suicidas no plano espiritual que realmente passa por momentos penosos, para dizer o mínimo. São momentos realmente muito duros. E a leitura, nessas primeiras páginas, chega a assustar um pouco. Mas daí, nós desenvolvemos uma cultura dentro do espiritismo de pensarmos que porque uma pessoa cometeu suicídio, ela vai viver aquele quadro do livro Memórias de um Suicida. E agora eu quero conversar um pouco com vocês a respeito disso. Kardec pergunta na questão de número 957, qual é o estado do espírito diante das consequências de um suicídio? E a resposta diz que são muito diversas de um indivíduo a outro. E diz também que a coisa que existe em comum entre todos os suicidas é o desapontamento. É claro, né? Tentou acabar com a própria vida, com a própria dor, não conseguiu. E agora tem mais uma coisa para lidar: o suicídio. A resposta continua dizendo: a sorte deles não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre circunstâncias, para a gente entender um pouquinho a respeito do funcionamento da lei divina nessa situação. Livro Nas Voragens do Pecado. Ruth Carolina tem a sua família assassinada. Entre os seus familiares, um irmão. Só que quando a sua família é assassinada, ela está na casa daquela que seria sua futura cunhada, a moça que casaria com seu irmão. Portanto, ela é poupada. Quando Otília descobre o assassinato, ela que já tinha problemas de saúde, adoece ainda mais gravemente e desencarna, mas não antes de projetar ali com Ruth a vingança contra o homem que havia assassinado sua família. E essa garota se coloca nessa vingança. Leitura equivocada da vida. Busca essa vingança e o modo de se vingar é casar-se com aquele homem. Ela se casa, consegue a sua vingança. Ele é preso e desencarna. Apesar de eu estar dando um spoiler, o livro vale muito a pena, viu, gente? Leiam. Ele desencarna. Só que durante o casamento ela se apaixona por ele. E vive esse conflito emocional de estar apaixonada pelo homem que exterminou sua família na terra. Ela exerce sua vingança quando descobre o fim trágico dele que ela arquitetou. Ela entra em estado de loucura. Ela entra em estado que nós chamaríamos hoje um estado muito próximo do que é a depressão e desencarna. O destino dela no plano espiritual é um suicídio involuntário, né? Não quis propriamente acabar com a própria existência, mas abreviou sua vida na Terra. Um suicídio involuntário. Destino dela no plano espiritual. Recebida pela família espiritual. Reencarna. Reencarna, dessa vez o nome dela é Berthe de Somerville. Casa-se com Henri de Lumière, o marido da existência passada. Comete adultério. Henri desencarna pelo suicídio. Ela desencarna novamente pela loucura e pela depressão. Recebida no plano espiritual. Henri de Lumière comete suicídio. Eu não vou me alongar muito. O nome do capítulo seguinte ao suicídio de Henri de Lumière é o Bálsamo Celeste. Suicida. O Bálsamo Celeste. Ele está no plano espiritual ainda preocupado com suas coisas terrenas, com seus projetos terrenos, até que um padre começa a fazer orações por ele. E através das orações ele vai se recuperando. Bálsamo
celeste. Oração. Mãe, pai, irmão, filho, primo, parente, amigo. Conhece algum suicida? Ore. Ore fervorosamente por ele. Todos os dias. Todas as horas. Que você lembrar, ore. Porque se eles têm o desapontamento como algo comum a eles no plano espiritual, tem uma outra comunicação que eles dão que é igualzinha para todos. Todos eles dizem que a prece é um bálsamo nas suas feridas. Nas morais, inclusive. Ore. Com fé. O filho que está no plano espiritual sente o coração pulsante da mãe que está aqui. Sente o amor dos amigos, o amor dos pais. A desencarnação não rompe os laços de afeto. A desencarnação não é capaz de isolar um espírito daqueles que os amam. Seja aqui ou seja no plano espiritual, não importa. Ore. A oração é de extrema importância para eles. Passa algum tempo. Bert, Somerville, Ruth Carolina, reencarna mais uma vez, dessa vez Andréia de Guzmán. Comete suicídio. Vai ao plano espiritual, reencarna como uma cigana chamada Nina. É recebida na casa de um homem que ela conhecia de várias eras, um espírito amigo. Ele a recolhe, mas por algumas circunstâncias é posta para fora, desencarna. Reencarna logo a seguir, como filha do Ramiro, naquela casa da qual ela foi tirada. Comete suicídio, segunda vez. Na mesma obra. Aí, alguma passagem difícil sim no plano espiritual. Depois de quantas encarnações, amigos, vocês foram capazes de contar? Algumas passagens difíceis para esse espírito no plano espiritual, sim, com certeza. Depois ela vai reencarnar aqui no Brasil. Reencarna aqui no Brasil. O nome dela é bem conhecido de todos nós. Ivone do Amaral Pereira. É esse espírito que começou lá atrás, como Ruth Carolina, que passou por 2 suicídios, que reencarna aqui, que conta a sua história de centenas de anos, através da própria pena, da própria mediunidade, para nos dar um recado simples. Deus é um pai de amor. Deus educa, Deus não pune. Deus escolhe o meio para que todos nós progridamos. Ele não quer sofrimento de ninguém, mas nos deixa viver as consequências do nosso livre-arbítrio dentro da lei de causa e efeito. Não há desencarnação igual para 2 espíritos na Terra. Não podemos ser preconceituosos, achar que a pessoa é suicida porque é fraca, achar que cometeu suicídio porque é criminosa, que estará condenada. A doutrina espírita não condena o suicida. A doutrina espírita orienta, consola, através do amor de Deus que educa. E então, aqui como Ivone do Amaral Pereira, ela narra na introdução do livro Memórias de um Suicida, de que o seu mentor espiritual a arrebatava do corpo físico durante o sono. Dizia para ela, vem cá, Ivone. A levava ao plano espiritual, aos lugares onde se encontravam os suicidas mais sofredores. E daí nasce o livro Memórias de um Suicida. E ela escreve não propriamente da mediunidade, mas da minha visão do quadro que lá ocorria. O que está acontecendo aqui, meus amigos, diante dos nossos olhos, é um espírito a quem Deus disse o seguinte: minha filha, veja o que aconteceu com você em reencarnações passadas. Aprenda com sua própria experiência. Você está insistindo muito na questão do suicídio. Aprenda. Mas agora, além de aprender, deixe um presente para a humanidade. Deixe luz com a sua experiência. Então, a saga começa lá nas voragens do pecado e termina no Memórias de um Suicida para nós aqui na Terra, para Ivone do Amaral Pereira. Continua. Continua. E para quem puder insistir um pouquinho com o livro, que é de centenas de páginas na sua edição maior, poderá perceber o tamanho do amor de Deus por aqueles espíritos que cometeram suicídio. São amparados no plano espiritual por ninguém mais, ninguém menos do que Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Porque a doutrina espírita consola e Deus educa. Não podemos esquecer isso.
jamais em nossa existência. Bom, meus irmãos, é preciso que desenvolvamos bem-estar com nós mesmos, com a vida, com o nosso próximo, com Deus. Essa é a nossa missão principal aqui na Terra. Amemo-nos, amemos o nosso próximo, conheçamos as leis divinas. Se você conhece alguém que está pensando em suicídio, aproxime-se, seja caridoso, seja consolador, seja amigo. Se conhece alguém que cometeu o suicídio, nós já sabemos que a oração é um instrumento preciosíssimo. Aqui, para nós, na Terra, nós espíritas procuramos aqui na casa o atendimento fraterno. Está naquele momento de angústia, de dificuldade? Procure o atendimento fraterno na casa espírita. Aqui nós vamos pensar as aflições de uma ótica espírita. Fluidoterapia do passe, muito importante para aqueles momentos em que a nossa energia dá aquela baixadinha assim, né? A gente se sente um pouco mais frágil. Fluidoterapia do passe. A doutrina espírita não abre mão de um psicólogo, de um psicanalista, de um psiquiatra, de um psicoterapeuta. É preciso tratar corpo e alma. Recorra aos amigos, aos parentes. Recorra a quem estiver próximo. Seja o próximo, como a gente está dizendo. E se em algum momento precisar de ajuda e não tiver ninguém próximo, você pode acessar discardec.com.br/index.php. Ou então, diz que o CVV 188. E a gente tem aqui um amparo enorme para a nossa existência terrena. Vamos nos cuidar. Nós precisamos estar aqui, precisamos uns dos outros. Deus conta conosco. E outras pessoas também. Meus amigos, hoje eu vou pedir licença à Larissa e vou convidá-los, nesse final, a fazer sim as nossas irradiações agora, recebermos o passe em conjunto, mas eu vou convidá-los a uma prece juntos, em favor de nós mesmos, em favor dos suicidas. E eu gostaria de, por fim, dedicar as palavras de hoje ao querido amigo que se foi pelo suicídio. E gostaria também de deixar registrado a alma amiga que há algum tempo perdeu o filho, se separou momentaneamente de seu filho, pelas vias do suicídio, que convive conosco. As palavras dessa palestra hoje são dedicadas especialmente a eles. E a nossa prece de hoje é dedicada a todos nós aqui na Terra, enfrentando o nosso dia a dia e buscando uma situação melhor para todos. Então vamos nesse momento concentrar os nossos pensamentos mais uma vez na imagem do amado Mestre Jesus. Vamos pensar em Maria de Nazaré, sua mãe, mãe espiritual da humanidade terrena. Rogar a eles que toquem nossas mentes, nossos corações, e que se em algum momento a dificuldade da vida se apresentar diante de nós, que nós tenhamos a lembrança desse momento em nossas mentes. Que possamos assim ter depurado a nossa visão. Que possamos nós mesmos ter nos fortalecido e termos nos prevenido desse mal que é o suicídio. E ao mesmo tempo nos preparado para auxiliar nas pessoas que estão próximas de nós e que pensam nessa atitude. Senhor Jesus, Maria de Nazaré, nesse instante, nós que recebemos tantas graças aqui hoje, através da doutrina espírita, gostaríamos de enviar as nossas boas vibrações aos nossos queridos irmãos que estão no plano espiritual e que lá chegaram pelas vias do suicídio. Que eles recebam nosso abraço fraterno, nossos bons fluidos, os nossos votos sinceros e amorosos de paz e progresso. Que eles possam, se confusos, despertar, analisar as suas vidas, arrepender-se, pedir ajuda,
seguir adiante. Se já despertos, que nossa prece seja a eles o voto de confiança que temos uns nos outros. E assim, Senhor, que a nossa humilde prece dessa noite ainda chegue a todos os lares, as pessoas que nos ouvem em suas casas, que cheguem aos pais e mães aflitos, que encontrem o coração dos jovens que ainda não encontraram a espiritualidade, que sejam uma luz brilhando no fim do túnel, e que todos nós, assim juntos, possamos, apoiando uns aos outros, cumprir a lei divina, naquilo que ela tem de mais belo, na sua justiça, no seu amor e na prática da caridade. Vamos permanecer agora por alguns instantes em silêncio para que cada um de nós transmita os seus votos aos entes queridos. Amado Mestre Jesus, dessa forma, despedimos-nos dos trabalhos da palestra da noite e agora equilibrados e preparados, nós nos entregamos em suas mãos amorosas para a sequência das atividades da noite, os passes reequilibrantes. Despedimos-nos sob a sua paz, o seu amor e sua sabedoria. Que assim seja. Obrigado, meus amigos. Uma excelente semana a todos. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.